Olá, meus irmãos. Hebreus, aqui no capítulo 3, nos ensina que a fé não é apenas crer, é permanecer fiel. Veja, o autor de Hebreus traz alguns exemplos, em especial Israel, quando saiu do Egito. Ele viu milagres, provou o poder de Deus, mas não perseverou. Por isso o autor nos chama a guardar o nosso coração, a andar em fidelidade e a confiar em Cristo. É Ele que nos conduz ao verdadeiro descanso espiritual. Isso aqui é um resumo do capítulo 3 de Hebreus. Agora vejamos o verso 1 e o verso 2. O verso 1 começa dizendo o seguinte: Considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus. Por que o autor de Hebreus nos chama a considerar? Era comum, como nós sabemos, que o povo judeu, eles consideravam os grandes profetas e os grandes nomes da história israelita. Por exemplo, Moisés, Davi, Salomão, Jeremias, Elias e outros. Mas aqui o autor de Hebreus, ele nos chama a uma outra visão. Ele nos diz: considerai a Cristo. Mas o que significa considerar? Considerar significa olhar com atenção, meditar profundamente, fixar a mente, manter o foco em Cristo. Essa é a lição, pois muitas quedas espirituais acontecem porque tiramos os olhos de Cristo e aí começamos a focar nos problemas das pessoas ou mesmo na igreja e até mesmo em nós mesmos. Veja Pedro. Pedro andou sobre as águas e enquanto estava focando em Cristo, ele estava conseguindo andar. Quando ele tirou a sua visão de Cristo, ele começou a afundar. Assim, o texto nos revela que Cristo é o enviado que revela Deus. Ele é o apóstolo, pois a palavra apóstolo significa enviado. A lição que nós tiramos desta palavrinha é a seguinte: se queremos conhecer Deus, precisamos olhar para Cristo. Como sumo sacerdote, Jesus faz a ponte entre Deus e nós. Veja que ele não apenas leva nossas necessidades ao Pai, ele levou os nossos pecados e hoje intercede por nós. A lição é que toda vez que precisamos da misericórdia, do socorro, do perdão e restauração, podemos ir diretamente a Deus por meio do Filho. Então, o nosso foco deve ser Cristo diariamente. Antes de qualquer decisão, sentimento ou batalha em nossas vidas, lembre-se, Cristo é o meu enviado, é o meu sacrifício. Então devemos orar com confiança, acreditando que Ele, como sumo sacerdote, está intercedendo por cada um de nós. Precisamos ler o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, ler a palavra. Tudo que o Pai quer que você saiba sobre Ele está visível no Filho de Deus. Então, conhecendo o Filho, conheceremos o Pai. Em 1 Timóteo 2,5 nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Precisamos fazer uma pergunta: estamos realmente colocando os nossos olhos e a nossa fé naquele que é o enviado e o mediador? Ou estamos deixando que outras vozes e outras influências ocupem um lugar que pertence somente a Cristo? Veja que hoje em dia é muito comum as pessoas darem muito valor ao pastor ou mesmo à placa de uma igreja. Mas o autor de Hebreus nos mostra diferente. Ele disse: considerai a Cristo. O verso 2 nos mostra o seguinte: o qual foi fiel àquele que o constituiu, como também Moisés o foi em toda a sua casa. A lição espiritual desse verso é interessante, porque Cristo é o nosso padrão supremo de fidelidade, que Jesus ele foi totalmente fiel ao Pai. Ele foi fiel em palavras, em atitudes, nas escolhas, prioridades e a sua missão. Ele não se desviou, ele não retrocedeu, ele não buscou a glória própria e não desistiu no meio do caminho. A lição é clara: a fidelidade de Cristo mostra o que Deus espera de nós: uma constância, uma entrega e uma perseverança. Veja que o verso diz que Moisés também foi fiel, mas Moisés foi fiel como servo. Já Cristo, ele foi fiel como filho. Moisés é lembrado como servo fiel na casa de Deus, como ele realmente foi. Mas Cristo é o filho fiel sobre toda a casa. Isso significa que o padrão da nossa fidelidade não é medido por homens,
mas pelo próprio Cristo. A lição, meus irmãos, é que nós não podemos comparar a sua fidelidade com a dos outros. Precisamos olhar para Cristo. Não é a fidelidade de Moisés, a fidelidade de Elias, de Samuel ou qualquer um outro profeta, mas a de Cristo. Uma outra lição que nós precisamos tirar é que Deus confia a responsabilidade aos fiéis. Veja, Deus confiou responsabilidades a Moisés e também confiou responsabilidades a Cristo. Cristo foi constituído por Deus para uma missão. Então, a fidelidade é o caminho para receber mais responsabilidades espirituais. Aquilo que Ele colocou em nossas mãos. O que Ele colocou em nossas mãos? A nossa família, o nosso testemunho, o nosso ministério, as nossas responsabilidades do dia a dia. A fidelidade prática mostra a nossa maturidade espiritual. Agora, uma coisa é clara: não espere reconhecimento humano. Cristo ele foi fiel ao Pai, não às expectativas dos homens. A motivação certa mantém o coração firme. A fidelidade verdadeira é aquela praticada no secreto. Lembra do que Jesus disse? Não precisamos orar para ser visto pelos homens, mas orar no seu quarto em secreto, porque será visto pelo Pai. Jesus, em outro momento, ele disse: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 21. Então, estamos sendo fiéis a Deus nas pequenas e grandes coisas, como Cristo foi? Ou estamos permitindo que a rotina, os sentimentos e a pressão das circunstâncias enfraqueçam nossa fidelidade? Pense nisso e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.